Olá, gente, bom dia. Conforme acordado com vocês durante a videoconferência, estou realizando revisão do conteúdo da unidade passada, certo? Estamos iniciando agora a segunda unidade, mas como a Revolução Industrial é um assunto muito importante e que vocês vão utilizar em alguns conteúdos futuros, então eu resolvi fazer uma revisão para finalizar esse processo, certo? A Revolução Industrial, ela tem como pioneira a Inglaterra. Para quem lembra, né, e tem anotado aí no caderno de vocês, trabalhamos a Revolução Inglesa, que foi um dos principais pontos de partida para a Revolução Industrial, tendo como pioneirismo o inglês, né? Então, houve a finalização do absolutismo monárquico na Inglaterra, e a criação da monarquia parlamentarista. Então agora o rei ele não tinha o poder absoluto, ele deveria ouvir também o parlamento. E quem fazia parte desse parlamento? A burguesia. Né? Era a maior parte do parlamento era de burgueses. E esses burgueses, qual era o objetivo deles? Os burgueses tinham como objetivo produzir, vender e lucrar. Então, com a ascensão da burguesia na política, no final do século XVIII, juntamente com alguns outros pontos característicos importantes, né, como a acumulação de capitais pela Inglaterra, e aí vocês podem se perguntar por que a Inglaterra tinha um grande acúmulo de capitais. É simples, porque a Inglaterra ela tinha várias colônias, né, como Canadá, África do Sul, Índia, entre outros. Então ele explorava as riquezas daquelas colônias e trazia para a Inglaterra, além de pirataria, corsários, que era praticado pela Inglaterra, né, ataque a navios de outras nações. Além disso, tinha também acordos comerciais e tratados com outros países. Então, a Inglaterra foi muito eficiente no acúmulo de capitais. E se acumula capital, há possibilidade de investimento em máquinas, tá? Na industrialização. Então, houve a primeira invenção da máquina a vapor na Inglaterra, ainda no século XVIII, tá? E esses três pontos foram os principais pontos para a Inglaterra ser pioneira na Revolução Industrial, ok? Pronto, até aí a gente tem os motivos para a iniciação, digamos assim, né, da industrialização no mundo. E aí a gente tem outros pontos relevantes. Aí a gente tem aqui, ó, êxodo rural. Êxodo rural. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês nas aulas presenciais sobre o cercamento dos campos? Pronto, cercamento dos campos, né? Acabou com aquele processo de terras em comum para todos na Inglaterra e passou a ser dono das terras apenas a alta sociedade, altos grandes proprietários de terra. Então houve o cercamento, criação de ovelhas, consequentemente produção de lã. Então, onde é que vai se dar a economia principal durante a Revolução na Inglaterra dentro da primeira fase? Na área têxtil, certo? Então, eles vão se voltar para a área têxtil justamente por conta dessa facilidade. Ainda aí, dentro desse processo, aqui a gente mostra da expansão, a gente mostra a primeira fase na Inglaterra até a França, tá? Mas em especial na Inglaterra mesmo. A França é, digamos que, coadjuvante dentro desse período, desse processo. Qual era a principal fonte de energia? O carvão. Tinha metal também, mas principalmente o carvão. Para os outros países da Europa, da América, da Ásia, só vai começar na segunda fase da Revolução Industrial, que eu não vou focar, né? Hoje o nosso foco é, de fato, a primeira Revolução Industrial, ok? E aí, dentro da segunda fase, já entra o petróleo, tá? O aço. Na terceira fase, aí o mundo todo já está industrializado e entra a fase de tecnologias de massa, tá? Tecnologia
Entra aí aquela informatização, robótica, entre outras. Então, voltando para cá, olha só, acontece um embate, né, entre operários e burgueses nessa primeira fase de Revolução Industrial. Porque assim, quando houve o êxodo rural, que eu falei aqui para vocês, né, o povo, por conta do cercamento, não tem mais o que fazer na área rural. Então eles saem para a área urbana em busca de trabalho, em busca de novos formatos de condições econômicas. Só que a cidade ela não está preparada para isso, né? Foi algo que aconteceu de modo muito brusco. Então, como não está preparada para isso, a gente vai ter cidades insalubres, totalmente propícia para doenças, tá? Então, as pessoas vão viver com acúmulo de lixo, vão viver com muitos insetos, ratos, doenças, todo esse processo. Por quê? Porque não houve um planejamento urbano, tá? As ruas eram imundas, o lixo ele só era recolhido quando a própria água da chuva levava, não tinha uma coleta seletiva, não tinha uma coleta de lixo diária, enfim, todo esse processo. Então, além disso, as fábricas também não tinham condições adequadas para o trabalho. As fábricas eram quentes, não tinha ventilação adequada, as jornadas de trabalho eram longas. Então, digamos, a jornada de trabalho dos adultos ficava em torno de 14 a 16 horas por dia. Isso é algo muito longo, né? Levando em consideração que hoje nossa jornada diária é em torno de 8 horas, né? Diária. Então era muito extensa, era o dobro, chegava a ser o dobro do que é hoje. E as crianças também trabalhavam. E qual era a jornada de crianças? Era reduzida? Bem pouco, quase nada. De 10 a 12 horas por dia as crianças trabalhavam. Alto índice de acidentes, né, trabalhistas, e não tinha direitos sociais. Os direitos trabalhistas não eram como é hoje, né? Já existiam alguns direitos sociais, né? Porque existiu durante o processo de Revolução Inglesa, mas as trabalhistas ainda não tinham um determinado foco. Então, os operários começaram a lutar por esses direitos. O primeiro grande movimento em busca de melhoria das condições trabalhistas foi o movimento cartismo, conhecido como movimento cartismo. Então, a luta era basicamente por melhores condições de trabalho, tá? Ocorreu entre o século 30 e 40, na década 30 e 40 do século 19 já, né? Porque como a Revolução Industrial ela iniciou no final do século 18, esse movimento já aconteceu no início do século seguinte. A Revolução ela também trouxe diversas consequências, tá? O neocolonialismo, tá? Métodos de produção mais eficientes, mercadorias mais baratas, estimulou o consumo, né? Mas em compensação, crescimento desordenado das cidades, como eu falei, poluição do meio ambiente, tá? No mundo inteiro e a ameaça futuro da vida na Terra. Então, assim, o que acontecia? Com essa produção em larga escala, porque se produzia muito mais do que no processo de artesão, agora a mercadoria estava mais barata, então as pessoas poderiam comprar mais. O artesão ele não tinha mais como competir com as fábricas, porque o artesão ele produzia poucos produtos, né? E já nas fábricas não, era tudo em larga escala, e uma produção no ritmo de acordo com as máquinas, certo? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Por conta do tempo, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou finalizar. E qualquer dúvida, eu vou pedir para que vocês coloquem comentários ou lá no aplicativo ou até aqui mesmo no meu canal, para que eu possa